E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo escreveu Mateus, leremos o capítulo 9. Agora o principal. Senhores, aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, a compreensão necessária para vivê-la, que eu, minha esposa, nossa família, sejamos instrumentos do Senhor, para que mais e mais pessoas acessem de modo direto ou indireto a vontade de beber nas fontes da tua palavra. E já eu agradeço ao Senhor, em nome do teu Filho unigênito, em o nome do Senhor. Bem, temos 38 versículos no capítulo 9 e diz assim do versículo 1 em diante. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Quinto versículo nos diz: pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. 10º versículo nos diz: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Repetindo o 12º versículo do capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, que nos diz: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. 14º nos diz: vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. 18º versículo nos diz: enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos.
Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. 32º versículo do 9º capítulo do Evangelho segundo Mateus. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. 35º nos diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 37º nos diz: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38º e último versículo do 9º capítulo do Evangelho segundo Mateus nos diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bem, por meio de todo este capítulo, nos fala o evangelista Mateus sobre registros de passagens onde o Senhor, Filho unigênito de Deus Pai, enquanto homem aqui na terra, realizou. Inicia falando da cura de um paralítico em Cafarnaum. Após isso, a vocação de Mateus, Jesus come com pecadores, nos fala do jejum, o pedido de um chefe, a cura de uma mulher enferma com fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, narra sobre a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus, e narra Mateus ainda, a partir do 35º versículo até o 38º, que Jesus ia por toda parte fazendo bem. E ressalta o que falou o Senhor Jesus acerca da seara e os trabalhadores, que faço questão de relembrar aqui agora, quando o Senhor se dirigiu a seus discípulos no 37 e 38, dizendo: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pois é, há sempre o que ser feito, também quanto à palavra do Senhor. Há um campo muito grande a ser trabalhado, sobretudo dentro de nós mesmos. E aquele que tem a facilidade de julgar o comportamento do outro, deveria observar que ao apontar de um dedo, normalmente ficam 3 na sua própria direção e um virado para cima, que é para lembrar que existe alguém incomparável acima da gente, o único, verdadeiro e justo juiz. Que possamos mais e mais beber na fonte da palavra do Senhor e ser um trabalhador do dono da seara, pelo menos dentro de si mesmo, para que com o reflexo daquilo que nos tornemos mais e mais semelhantes ao Senhor, que nos criou, e ao seu Filho unigênito que nos salvou, possamos fazer de onde moramos, com quem convivemos, um mundo melhor para se viver. Se assim for a vontade do Senhor, é o que desejo. Sucesso. Que Deus continue a nos abençoar.